Seja muito bem-vindo, você está no Comente Bíblia. Hoje iremos dar seguimento aos comentários da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ao versículo 18 deste capítulo 8 de Romanos, onde diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelado. Outra dessas, não são para serem comparados. Aqui diz não podem. Considero que os nossos sofrimentos atuais. Que sofrimentos? Tem muito sofrimento que eu e você passamos por causa de escolhas ruins que nós fizemos. Isso nada tem a ver com o propósito de Deus. Mas estes sofrimentos aqui que aqui está falando, está ligado ao versículo anterior, onde diz que para nós participarmos da glória do Senhor, nós temos que participar do sofrimento dele. Tá bom? E esse sofrimento na carne, de não atender os impulsos da sua carne, do seu corpo, os impulsos devem ser contidos. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio. Por que o pecado perdeu o domínio? Porque você foi perdoado. Todos os seus pecados foram perdoados quando você creu e se submeteu a Cristo. Acabou o domínio. Foi destituído. O rei agora é outro. O rei é Jesus. O domínio é do Espírito Santo. Só a sua mente tem que mudar. Transforme a sua mente. Tá? Para saber a quem você entrega seu corpo. Então, esses sofrimentos atuais não são para serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Preste bem atenção. Não troque, como fez Esaú, o direito dele de primogenitura por um prato de comida. O direito de primogenitura é uma coisa espiritual. É quando o primogênito tinha direito à porção da herança dele, mais a porção que pertencia ao pai. Não troque isso por um reparto de comida, por uma necessidade transitória, passageira, natural. Não troque. Não troque a vida que você tem no Senhor por uma vida de escravo. A escravidão ficou lá atrás. Não volte para o Egito, não. E aqui fica bem claro no versículo 18, quando diz da glória que há de ser revelada em nós, em nosso corpo. Nós sofremos onde? No corpo, quando rejeitamos todo esse domínio, esses impulsos do corpo. O sofrimento é aqui. Jejum, oração, vigilância. Para quê? Para que aqui no corpo seja revelada essa glória. Não é uma glória que vai ser revelada para nós. É uma glória que tem que ser revelada em nós. No nosso corpo mortal. Ele vai dar lugar a outro corpo. Ok? Você está entendendo? Então podemos passar para o versículo 19, onde vai estar dizendo assim, ó: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Como? Pela transformação desse corpo. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção como filhos acontece com relação à redenção do corpo. Do corpo. É quando esse corpo dá lugar a outro, ele é transformado. Ok? Ou ressuscitado ou transformado. Paulo disse, olha, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse corpo aqui, carne e sangue não habita não, no céu não. Verso 24. Diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ok? Esse texto dispensa comentários, gente. Misericórdia. Olha, falamos já, o sofrimento que você vai ter é na carne. Como? É para mortificar a sua carne. Não dá para você fazer com aconselhamento, com psicologia. Não. Você toma o domínio e você faz como Paulo disse: eu esmurro meu corpo e o torno meu escravo. Para quê? Para eu não me perder. Tá bom? E até mesmo a natureza criada, ela está aguardando com expectativa que isso aconteça. A redenção do nosso corpo, né? A adoção de filhos, né? A transformação do nosso corpo.
E quando acontecer, estaremos realmente salvos, não tem como voltar atrás. Martelar, você está sendo santificado, edificado, transformado em filho de Deus. Ok? Não dê lugar à sua carne. Não. Ouça o que o Espírito te diz. Ouça o que o Espírito te diz. Versículo 26 de Romanos 8, ainda vai dizendo assim, ó, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui, essa primeira parte, por experiência e por revelação, eu vou dizer para vocês que quando diz assim, que nós não sabemos como orar, como é forma. Está errado isso aqui. Não é como, é o que orar. O que orar é conteúdo. Como é forma orar, a forma de orar. Então, preste atenção. Vou lhe dar agora uma ferramenta que você vai usar sempre que a carne estiver tentando dominar. Sempre que você estiver emocionalmente vulnerável, abatido, estiver enfraquecido. Eu vou dizer para você, você ora com a sua mente e ora ao mesmo tempo com o Espírito. Deixa fluir as línguas estranhas. É isso. Tem gente praticando muito orar em línguas, nos seus devocionais. Isso é bom? É. Quem fala em Espírito, fala a Deus, não aos homens. Está sendo edificado, isso é muito bom falar em Espírito. Mas superior a isso, é orar em Espírito e com a mente ao mesmo tempo. Orarei com minha mente e também com meu Espírito, disse o apóstolo Paulo. Ok? É uma ferramenta, não tem nenhuma igual. Eu não conheço nenhuma semelhante a ela. Então, marque aí na sua agenda. Ore em línguas estranhas, ore em Espírito, mas ore também com a sua mente ao mesmo tempo. Ok? Então é isso. O Espírito intercede por nós quando nós não sabemos o que orar. Tá bom? No versículo 28, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles de que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse é um texto bem conhecido, muito mal explicado e mal compreendido. Não podemos tirar esse texto do contexto, não. Nós estamos falando sobre o que aqui? Até o último versículo está falando aí sobre a questão de viver na carne, no Espírito, sobre o domínio da carne, sobre o domínio do Espírito. E aí a última parte fala que o Espírito Santo ele intercede, ele está ali, ele dá o escape. Quem está nesse nível de santificação, sendo guiado pelo Espírito, precisa saber que Deus age em todas as coisas, né, tentando fazer com que todas essas coisas sejam para o nosso bem. Né? Na verdade, os que amam a Deus, aqui aparece novamente. Quem são os que amam a Deus? São os que mortificam a carne. Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Também ele diz para fazer discípulos de todas as nações, batizando, depois vem ensinando a guardar tudo que vos tem ordenado. Quais são as ordenanças do Senhor? Crucifique sua carne, entregue seu corpo. A entrega do corpo dele que é ministrado na ceia. Entregue você também seu corpo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Você está mortificando sua carne? Para dar lugar ao Espírito? Ou você ainda está dominando, entregando domínio ao velho homem? Esses que amam ao Senhor e foram chamados de acordo com o seu eterno propósito, esses foram conhecidos de antemão. Como assim? Ah, o Senhor me conheceu antes de nascer? É claro. Os pecados, cada pecado para os quais Ele me deu perdão, eu nem sei o número deles. O Senhor conhece todos os pecados que eu cometi. Bem antes de nascer, Ele já conhecia. O Deus que nós seguimos é atemporal. Não existe tempo mandando lá onde Ele habita, não. Ele conhece o fim desde o princípio. Ok? Então, aqueles que, versículo 29, aqueles que de antemão conheceu, claro, conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que é isso? Ah, começou aqui o negócio de predestinação, pastor, preste atenção. Ele coopera conosco em todas as coisas, mas é nesse processo de santificação para que nos tornemos semelhantes ao Filho dele. Predestinação aqui não tem nada a ver com salvação, não.
Não. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. É o segundo estágio da salvação, santificação. Mortificando a carne, se fazendo ser guiado pelo Espírito. E há um objetivo, diz aqui, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí versículo 30 vai continuar. E a esses que ele predestinou para serem santos, como seu Filho, para serem como o seu Filho, né, serem trabalhados pelo Espírito, a estes ele chamou. Claro, chamou. E a esses que ele chamou, eles também justificou. Primeiro estágio da salvação. Ok? Você foi chamado, você deu ouvido, você creu, você confessou Jesus como seu Senhor. Justificou. E a estes que ele justificou, mediante a fé em Jesus Cristo, também glorificou. Está falando aqui do primeiro e do último estágio da salvação, porque o tema aqui é santificação, que é o segundo. Glorificou. Essa glorificação é a transformação desse corpo em um outro corpo. Mais uma vez, bater nessa tecla até que você entenda bem, né? Então Deus nos conduz por todo o processo de salvação. Na justificação, depois a santificação e no final a glorificação. Ele pré-conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Eu quero dizer que você não procure comentários teológicos arrancando o texto de dentro de contexto, não. Você vai ficar perdido, você não vai chegar a canto nenhum. Agora, em Romanos 8 ainda, no versículo 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto aqui está falando a respeito dos últimos versículos, gente. Que ele coopera em todas as coisas, para que todas as coisas sejam de acordo com o nosso benefício. Por quê? Porque estamos sendo santificados, estamos sendo edificados para nos tornarmos como Cristo. Amém? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nesse processo de santificação, você tem que olhar o que é principal. Se o Senhor Deus Pai já entregou o próprio Senhor Jesus, tem alguma coisa que ele vai dizer, não, isso aqui eu não posso entregar? É claro que não. Esse processo, ele tem a urgência que esse processo seja concluído. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à destra de Deus, à direita de Deus, e também intercede por nós. A carta dos Hebreus diz que ele veio para interceder por nós, que legal. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De forma que, querido, nada nessa vida pode nos separar de Cristo. Seja o que for que vier contra nós. Se estivermos sob a liderança do Espírito, considerando-nos mortos para o pecado, vivos para Deus, se estivermos com Ele, olha, tudo que vier contra nós, Ele fará ser algo para benefício e crescimento nosso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Por quê? Por que todos os dias? Porque o Senhor Jesus foi que disse, se quiser vir após mim, se quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue dia a dia. Depois de negar-se, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, depois de negar-se, logo no início do dia você começa o processo de mortificação da sua carne. Toma a sua cruz, é mortificar seu corpo. Dia a dia, ok? Enfrentamos a morte sempre, todos os dias. Somos entregues à morte todos os dias. E fomos considerados como ovelhas destinadas para o matador. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o tempo presente, nem o tempo futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura na criação aí de Deus, toda a criação, nada será capaz de nos separar do amor de Deus demonstrado em Cristo, né, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o amor de Deus é incondicional, é insuperável esse amor. É o amor que é o sentido de todas as coisas aqui, certo? Porém, o perdão de Deus não é incondicional, é para quem se arrepende. Se você está vivendo sob o domínio do pecado, se arrependa hoje. Considere o que eu estou falando aqui. Paulo diz que você tem que se considerar a bondade e a severidade de Deus. Não pensa que você viver declarando que Cristo é teu Senhor e sob o domínio da carne vai terminar bem, não. Não pensa isso não, tá bom? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor possa estar conduzindo a sua vida, abençoando a sua vida, em nome de Jesus.